João capítulo 4, verso 5 e verso 6, um texto de uma história muito conhecida da Bíblia, onde a palavra de Deus diz no verso 5: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, diante dela, para ouvir a Tua voz, e não somente ouvir, mas compreender, e não somente compreender, mas praticar aquilo no que seremos ensinados pela Tua palavra. Que ela nos ensine esta manhã, que ela ministre a cada um de nós, que ela seja o nosso alimento, que ela supra as nossas necessidades e produza mudança de atitude na vida de cada um de nós. Que assim a Tua palavra prevaleça sobre nós esta manhã. E para isso eu entrego a minha vida a Ti, peço Tua graça, Tua misericórdia, clamo pela unção de Teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa ministrar a palavra com poder e ela cumpra tudo aquilo que o Senhor deseja essa manhã. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Como eu disse, nós estamos diante de uma história que é muito conhecida, um momento em que Jesus estava numa viagem, e a viagem naquele tempo não era confortável, normalmente a pé, por longas distâncias, por lugares inóspitos, por deserto, com muito sol, com pouca água. Era assim as caminhadas, longas caminhadas que aquele tempo se fazia. E nós vemos aqui Jesus deixando a Judeia, indo para a Galileia e passando, como diz o texto, por Samaria. E chegamos a um momento em que a Bíblia relata um pequeno detalhe dessa viagem, que Jesus, passando por aquela cidade de Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, ele vai se assentar, porque, diz o texto, ele está cansado da viagem, e é por volta da sexta. Os judeus começavam a contar a hora pelo início do dia, às 6 da manhã. Então a hora sexta é o meio-dia. É o lugar, é o momento em que o sol está mais no alto sobre nós. É o ponto de maior calor do dia. E é nesse momento que a Bíblia diz: Jesus vai se sentar perto daquele poço, porque estava ele cansado da viagem. E isso mostra, entre outras coisas, também a humanidade de Jesus. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus é Deus. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um, está aqui no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Ele e o Pai são uma só pessoa, juntamente com o Espírito Santo. Então, é uma trindade, há uma divindade em Cristo. Mas enquanto esteve entre nós, ele mostrou também o seu lado humano, a sua humanidade. E a Bíblia em nenhum momento esconde isso. Mostra Jesus, como nesse texto, cansado, mostra em outros momentos Jesus chorando, sentindo, angustiado. Então isso tudo é a característica da humanidade que também habitava em Cristo. Então em Cristo habitava ao mesmo tempo a divindade e a humanidade. Em todo o tempo ele era homem, mas também era Deus. E aqui então o texto mostra Jesus cansado, um aspecto da natureza humana de qualquer um. Qualquer um de nós tem a possibilidade de se cansar, de experimentar um cansaço físico por um momento de estresse, por um momento de esforço, e isso é algo comum ao qualquer um de nós. E a Bíblia, então, mostra Jesus cansado, sentando perto daquele poço, e depois você conhece a história. O que vai acontecer? Uma mulher samaritana vai se aproximar,
Ele vai desenvolver com ela um diálogo, vai revelar coisas sobre a sua vida, vai promover uma sede naquela mulher de salvação e ela será salva nesse momento. E não apenas isso, mas ela vai levar a salvação à sua família, ela vai pregar o Evangelho. Tudo isso está aqui no desenrolar do texto que a gente já conhece muito bem. Mas eu queria imaginar essa manhã junto contigo aqui o cansaço de Jesus, mas não apenas nesse aspecto físico que nós já compreendemos aqui pelo texto, mas também esse aspecto espiritual. E o que será que pode provocar cansaço espiritual em Deus, assim dizendo a respeito de Jesus? Jesus está cansado. E, segundo o texto, até mais do que os seus discípulos, porque o verso 8 diz: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ou seja, Jesus ficou ali, os discípulos ainda continuaram trabalhando, foram fazer algo, foram comprar alimentos na cidade. Mas esse cansaço fez Jesus parar naquele momento e se sentar próximo àquele poço. Mas o cansaço de Jesus não é suficiente para que ele pare de fazer algo bom. Por isso, mesmo cansado, ele vai salvar a mulher samaritana. Por isso, mesmo cansado, ele vai pregar o Evangelho, ele vai falar com ela. Veja, o cansaço não o impede de agir. O cansaço não o impede de operar um milagre. Foi um milagre a salvação daquela mulher. Mas eu queria olhar para esse cansaço num sentido espiritual. E talvez fique confuso para alguns de nós entender, porque há um texto bíblico, eu queria ler contigo, Isaías capítulo 40, esse não vai ser projetado aí, Isaías capítulo 40, versículo 28. A palavra diz assim a respeito de Deus: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então Isaías está dizendo que Deus não se cansa. E eu queria esta manhã dizer para você o contrário, dizer que Deus se cansa. E talvez você então questione, essa ambiguidade, questione essa aparente contradição, mas eu vou explicar para você. Eu creio, e há outros versículos que nós vamos usar essa manhã, para mostrar que às vezes há um cansaço da parte de Deus. E esse cansaço, ele é provocado não por uma caminhada, não por um sol muito forte sobre a cabeça, mas é provocado por nós mesmos. E é sobre isso que eu queria refletir contigo essa manhã, para que a palavra de Deus nos leve a uma reflexão, a um questionamento de nós mesmos. Será que nós temos cansado ao nosso Deus? E como é que nós podemos, mortais que somos, de alguma forma produzir cansaço em Deus? E aí quero ler contigo alguns versículos. Veja, no próprio texto em Isaías, mas não no capítulo 40, mas agora no capítulo 43, leia comigo o verso 22 ao verso 24. Isaías 43, do verso 22 ao verso 24. Diz assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. O próprio Senhor, no mesmo texto do profeta Isaías, diz que ele fica cansado, e que aquele povo o estava cansando. E veja, ele diz que o povo continuava fazendo tudo o que tinha que fazer. Ele cita nos versículos anteriores que eles sacrificavam,
que eles queimavam incenso, que eles cumpriam todo o ritual estabelecido pelo próprio Senhor e faziam aquilo rotineiramente. Entretanto, ele vai dizer no verso 24 que no final ele, Deus, se sentia cansado, porque aquele povo lhe dava trabalho. Veja o final do verso 24. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. E a pergunta é, será que nós damos trabalho para Deus, irmãos? Como filhos que somos, né? Quantos de nós temos filhos? E os filhos são uma bênção, mas às vezes os filhos dão trabalho? Quem tem filhos aqui? Você já teve trabalho com seu filho? Já te cansou alguma vez? Com as suas rebeldias, né? Com a sua insistência em fazer o que é errado, né? Com a sua mania, você já se cansou com algum filho? E é nesses termos que Deus está falando com seus filhos em Israel, dizendo: vocês estão me dando trabalho com os seus pecados. O que dá trabalho para Deus são os nossos pecados. O que cansa ao Senhor são as nossas iniquidades. E o que pode cansar Jesus, nosso Pai, é também, queridos, essa constatação de que a gente teima em continuar agindo da mesma maneira, em que a gente tem um comportamento e insiste nesse comportamento, e isso promove uma canseira em Deus, assim como nós nos cansamos às vezes com um filho ou uma filha que nos dá trabalho por rebeldias e tantas coisas mais. E o Senhor está dizendo: estou cansado dos seus pecados. Estou cansado das suas iniquidades. Você tem me dado trabalho. E por que eu estou lendo esse texto para nós? Não é uma acusação, queridos. Cada um de nós tem uma vida distinta até diante de Deus, mas para uma reflexão. A palavra me chama a uma reflexão. Eu, como filho, tenho dado trabalho para o meu pai ou tenho lhe dado prazer? Lembra quando Jesus foi batizado por João e a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu uma pomba sobre Jesus e se ouviu uma voz: este é meu filho amado em quem me comprazo, que quer dizer em quem tenho prazer. Esse filho me dá prazer. E a reflexão é olhar para mim, não é olhar para você. É cada um de nós olhar para si mesmo e perguntar: eu tenho dado prazer a Deus ou eu tenho lhe dado trabalho? Eu tenho dado satisfação ou eu tenho cansado aquele que cuida de mim? Eu tenho dado cansaço por causa da minha teimosia. Veja, outra coisa que Isaías diz ainda no capítulo 1, logo no início do seu livro, ele vai trazer outra queixa de Deus em relação ao seu povo, no capítulo 1, verso 12 ao verso 14. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, porque já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Além do pecado, o que me cansa é o culto de vocês. O que me cansa é essa rotina espiritual que vocês adotaram, achando que a única coisa que eu quero é que vocês compareçam, só pisarem nos meus átrios. Ou seja, bati o ponto, eu fui ao culto, eu estive presente, eu participei, eu levei a oferta, eu fiz o sacrifício, eu compareci, eu me comprometi, então estou quites com o Senhor. E Ele está dizendo ao seu povo e perguntando: quem disse que eu queria apenas isso? Eu instituí essas coisas, eu instituí o culto. O culto não é invenção humana, é criação de Deus, mas quem disse que o culto se resume a isso? A um comparecimento mecânico,
há um relacionamento sem vida. Então o questionamento de Deus nesses versículos é o mesmo. Ele diz: eu estou farto de holocaustos, eu estou cansado desses sacrifícios. Por quê? Não diz nada. E ele diz: olha, não continue a trazer ofertas vãs, não continue a queimar esse incenso, não continue a celebrar essas festas, porque eu não suporto iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então o problema está, mais uma vez, na iniquidade. O problema está, mais uma vez, no pecado. Não é no culto que está o problema, mas é em quem cultua que está o problema. Não é na forma do culto que reside o problema, mas é naqueles que cultuam como está o seu coração, como está a sua vida fora do culto. Ele diz: eu não consigo suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Nos ajuntamos para cultuar, mas ao mesmo tempo praticamos a iniquidade. E a prática da iniquidade é aquilo que Jesus disse também no Evangelho. Ele disse: olha, se afastem de mim vocês que praticam a iniquidade, eu não os conheço. Lembra? Naquele dia virão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios e curamos enfermos e fizemos isso e aquilo. Ele diz: não conheço. Se afasta o que pratica a iniquidade. E mais uma vez ele diz aqui, já em Isaías: olha, eu não estou suportando o culto de vocês, porque está associado ao culto a prática de iniquidade. E aonde que as pessoas praticam iniquidade? No culto? Não. Elas praticam fora do culto. O problema não é o que a gente faz no culto, mas o problema é o que a gente faz fora do culto. Essa é a questão que está, segundo a Bíblia, cansando. Versículo 14, ele diz: estou cansado de sofrer esse culto. Estou cansado de sofrer com esses pecados. Cansado do erro, da descrença, cansado do comportamento. No Salmo número 95, vamos ler mais um exemplo da palavra de Deus, no versículo 7 até o versículo número 11. Está escrito assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Esse texto é citado lá na carta aos Hebreus. Como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: não entrareis no meu descanso. Deus tem um descanso para nós, mas Ele diz: quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Por isso eu disse, a palavra dessa manhã não é para nos acusar, mas é para nos confrontar conosco, com o que temos feito, não somente aqui, mas fora daqui. Como temos, de repente, cansado o Pai que cuida de nós, como temos dado trabalho para aquele que investiu na nossa vida. E a resposta e a solução é simples: se você ouvir a voz, não endureça o teu coração. Se você ouvir o clamor de Deus, abra o teu coração. Deixa a palavra penetrar, mude a vida, porque ouvir sem que a palavra de fato produza a mudança não significa nada. A fé vem pelo ouvir da pregação, diz a Bíblia, mas a fé sem obras é morta. Então a fé produz em mim uma transformação. Mas o que Deus está reclamando é que Ele está cansado dessas atitudes, dessas teimosias, dessas iniquidades, da nossa resistência. Olha de novo Isaías capítulo 63 agora, Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Esse versículo é muito forte, porque diz que o povo de Deus entristeceu ao Espírito Santo, e aí ele diz que Deus mesmo lutou contra o seu próprio povo. Não foram os inimigos que os abateram, mas foi Deus que abateu alguns deles.
por causa desse entristecimento, dessa resistência ao Espírito Santo. Por isso ele diz, se ouvir a voz, não endureça o coração, porque quem fala é o Espírito Santo. Quando você ouve uma pregação, quem fala é o Espírito Santo, pelo menos deveria ser assim. Não é o pastor, nem a vontade dele, mas é o Espírito de Deus falando ao nosso coração. E o que eu tenho que fazer? Amolecer ao invés de endurecer, ceder ao invés de resistir. O que eu tenho que fazer é me render ao invés de lutar contra. E ele diz que se eu faço isso, eu entristeço. Se eu não faço, entristeço o Espírito Santo. E aí Deus se torna o meu inimigo. Deus está cansado das nossas rebeldias. Em Malaquias capítulo 2, abra aí a sua Bíblia também, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, no versículo número 17, Malaquias capítulo 2, verso 17, diz, enfadais. O que quer dizer enfadais? É cansais. Enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Aqui o povo fazia com Deus uma cobrança, uma contestação da sua justiça. Duvidavam da justiça de Deus, diziam que Deus era injusto, porque fazia o mal prosperar e o bom nem sempre prosperava. Questionavam o juízo de Deus, e Deus diz, vocês estão enfadando o Senhor, não só com o que vocês falam, mas também com o que vocês pensam. E ele diz, nisto que pensais. Talvez pensamentos que não foram pronunciados, que não se transformaram em palavras, mas que no íntimo estão na nossa mente, naquele questionamento, por que Deus não fez isso? Ou por que Deus fez aquilo? Por que Ele não cobrou? Ou porque Ele perdoou? Por que Ele abençoou? Ou porque não abençoou? Talvez não seja dito, mas é pensado. E ele diz aqui na palavra que isto também o enfada, o cansa, e isso não pode continuar dessa forma. Voltando ao texto em Isaías, no capítulo agora número 7, Isaías capítulo 7, no versículo número 13, a palavra do Senhor diz assim, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Então Isaías está trazendo o alerta. Escute, pense, reflita. Às vezes cansamos os homens, e como se isso não bastasse, agora estamos cansando a Deus. E essa é a reflexão que eu queria deixar no nosso coração, para que a consciência de cada um de nós reflita individualmente e talvez nos leve a uma conversa com Deus, para dizermos, Senhor, em que estou te cansando? Qual o meu procedimento, qual o meu pecado, qual a minha iniquidade, qual a minha falsidade, qual o meu pensamento tem cansado o Senhor, que tanto tem investido na minha vida? E esse texto que a gente leu lá no início, de Jesus cansado do sol e da viagem, ele pode me ensinar algumas lições, porque mesmo cansado, ele age. Mesmo cansado, ele ainda exerce misericórdia. Quando a Bíblia diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que ela se renova cada manhã sobre a nossa vida, irmãos, isso é um alívio. Sabia disso? Porque se nós cansamos a Deus, e eu creio que muitas vezes isso acontece, nenhum de nós escapa disso, o que nos mantém é a sua misericórdia. O que nos mantém é que, mesmo cansado, Ele ainda investe na nossa vida. Mesmo cansado, Ele ainda abençoa.
Porque o que Jesus faz naquele poço, ao sentar-se ali, ele espera uma oportunidade. Voltando lá ao texto em João 4, no verso 10, na conversa dele com a mulher, diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele espera que alguém com sede chegue perto dele, para que ele tenha a oportunidade de oferecer o que só ele pode dar. A água de um poço mata a sede por algumas horas, mas ele disse: a água que eu tenho para você é muito superior, porque ela mata a tua sede para sempre. Então ele está diante de alguém que chega com sede, e esse alguém pode ser qualquer um de nós, mesmo ele estando cansado de vários dos nossos comportamentos, mas ele ainda tem a água viva para oferecer para aquele que o busca, para aquele que chega perto dele, que vem à sua presença. E quem chega naquele dia não é uma pessoa boa. Quem encontra com Jesus naquele poço não é uma santa. Não é, irmãos? E aqui nós estamos diante de santos. Amém? Assim a Bíblia nos chama, santos, separados para Deus. Mas quem chega para Jesus naquele dia não é nenhuma santa, muito pelo contrário, é uma mulher pecadora, a qual Jesus, inclusive, exibe o seu pecado. No verso 16 diz: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. De alguma forma, Jesus critica o relacionamento atual daquela mulher, não dando a ele o status de casamento matrimonial reconhecido, e diz: este está contigo, ele não é teu marido. Você está com ele, mas ele não é teu marido. Então não estamos diante de uma santa, estamos diante de uma pecadora, mas mesmo assim, ele está ali para oferecer perdão, está ali para oferecer nova vida, nova chance, nova oportunidade, água da vida, água que restaura, água que eu bebo e que me satisfaz. 5 maridos, uma busca. A gente olha para essa mulher, eu não consigo pensar em outra coisa além de alguém querendo acertar na vida, né? Alguém querendo se encontrar. Alguém que não desiste, né? Porque talvez alguns outros, já no terceiro, já não quero mais marido, porque, não dá certo. Mas não, tem ali alguém que insiste. E que ainda está num relacionamento. Não é o que Deus aprova, mas está querendo, quer ser feliz. E a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Não é? E ela quer. É uma mulher que anseia, tem ânsia, precisa. E Jesus diz: o que você precisa não é com o marido que você vai encontrar. O que você precisa sou eu que posso te dar. E essa oferta ainda está de pé para todos nós, mesmo aqueles que têm cansado a Jesus com suas lenga-lengas, com suas mazelas, com suas iniquidades, com seus pensamentos contrários, com seus deboches, com sua religiosidade sem sentido, sem razão, sem conteúdo. Ainda assim, ele está ali para oferecer, para aceitar aquela mulher, porque, como eu digo, não aceito Jesus, é Ele que me aceita. E esse texto é uma das evidências. A mulher não foi ali aceitar Jesus, foi Jesus que aceitou ela, com os maridos todos, com aqueles problemas todos. Ele disse: vem, pede. Se você soubesse quem está diante de você, você pediria e eu te daria. Então vem, pede, que eu tenho para te dar. E o que eu tenho para te dar, ninguém pode te dar, nenhum marido pode te dar. Mas eu estou aqui para aceitar você. E esse Jesus ainda está aqui para aceitar a gente. Eu não quero que você aceite Jesus, mas eu quero que Ele te aceite, que Ele me aceite. É isso que é necessário, que Ele nos aceite. E Ele tem aceito. Com todas as mazelas, com todas as canseiras. Irmãos,
Se não fosse Deus, aonde nós estaríamos? Se não fosse sua paciência, sua misericórdia, irmão, muitos de nós aqui já teriam sido fulminados. Aonde está a nossa glória? Não está em lugar nenhum. A glória de Deus que nos suporta, veja, que nos aceita e que tem ainda oferecido a água da vida que eu posso tomar para ter a minha vida convertida, transformada. E aquela mulher, ela é aceita por Jesus. E aí diz o texto ainda no capítulo 4, no verso 28, quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela foi evangelizar depois do encontro. Ela falou, agora vem, olha, eu encontrei um, que ele disse tudo aquilo que eu tenho feito. Ele desnudou a minha vida, disse tudo de errado que eu tenho feito, mas não me jogou fora, não me arruinou, não me desprezou, não disse que eu não tinha jeito. Pelo contrário, ele deu jeito na minha vida. E eu acho que ele pode dar jeito na vida de qualquer um. E aí, amado, a pergunta para a gente responder, quanto tempo Jesus está esperando por mim? Sentado, cansado, naquela fonte, esperando a minha chegada, esperando que eu seja aceito por Ele. Há quanto tempo Jesus está esperando por nós? O nosso arrependimento é que vai traçar a direção da nossa vida. E aí, amados, há um exercício que eu posso fazer. Porque Jesus me convida, troque de lugar com Jesus. Sente você agora no poço de Jacó, cansado. Eu acredito que se eu perguntar aqui, quem está cansado? Muitos de nós talvez respondam, pastor, eu estou cansado. Olha, eu tenho trabalhado muito. Olha, eu tenho até recebido pouco pelo trabalho que eu faço. Não consigo pagar as contas. Ando cansado com a minha vida. Meus filhos estão me dando trabalho, estão me cansando. Quantos de nós talvez aqui dissessem isso hoje, agora, nesse momento, pastor, eu estou cansado. Estou cansado porque é muita luta, é muito problema, é muita dificuldade, sai um, vem outro, quando eu consigo resolver um, vem 5, e é isso que tem se resumido a minha vida. Então, eu digo, troque de lugar com Jesus. Sente você agora na fonte de Jacó, cansado, mas escute também o seu chamado. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está oferecendo a você a mesma oportunidade de descansar. Mas há uma atitude, venha a mim. A mulher samaritana foi, Jesus estava lá, e ele ofereceu, e ela aceitou, e ela recebeu o presente que ele deu a ela, aceitando aquela mulher independente da sua vida e dos seus pecados. E aquilo que Deus espera que você que está cansado, faça. Talvez você esteja cansado porque também tem cansado a Deus, mas não importa. A oportunidade é para você. Ele não fez condição. Ele disse, venha a mim, todos os que estão cansados. Ele não disse, só os que estão cansados por trabalho, só os que estão cansados por motivo justo. Talvez você esteja cansado dos seus pecados. Talvez, assim como Deus, você esteja cansado do seu culto mecânico, da sua iniquidade. E Ele ainda está dizendo, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Venha a mim, eu estou de braços abertos esperando por você. Mas esse convite está valendo. Hoje, agora, nesse momento. Mas tem prazo. Mateus 24, 42 diz, portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Agora é hora de ouvir a voz e não endurecer o coração. Agora é hora de mudar de vida, agora é hora de descansar no Senhor. Agora é hora de reconciliar, de pedir perdão. Agora é hora de fazer diferente. Peça que Jesus te dê de beber e Ele vai te dar algo que ninguém pode dar a você. E que você beba dessa água e que isso te deixe tão saudável que você comece a distribuir isso para os outros. É isso que Jesus quer. Quando salva aquela mulher, o que ela vai fazer é contar aos homens da cidade, contar às pessoas, falar de tudo aquilo que aconteceu com ela. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Em João 4, versículo 13 e 14, no texto que nós estávamos lendo, aqui no Evangelho segundo João, capítulo 4, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E depois ele diz no verso 28 e no verso 29, a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? É só isso que Jesus espera de nós. Beba da água e depois distribua a água. Receba e depois compartilhe. Seja saciado e depois ajude a saciar os outros. Jesus é o mesmo. Mesmo cansado, está pronto para abençoar. Mesmo cansado, com toda a razão, está pronto para transformar. Mas aqui, muitos de nós têm rejeitado da água da vida. Aquela mulher podia se fazer de desentendida e não receber a verdadeira água que Ele tinha para ela. Mas ela recebeu. E é o que você e eu precisamos fazer. Receber de graça o que Ele tem nos dado, a vida que só há nele, para que a gente possa ser depois também um instrumento nas mãos do Senhor. Abra o teu coração, entregue a tua vida para Deus. Deixa que Ele aceite você. Seja aceita por Ele e beba da água que Ele tem para te dar. E isso vai mudar a sua vida. Amém? Vamos orar? Eu queria saber se há essa manhã alguém que chegou aqui cansado. Não interessa o motivo, não importa a razão, mas há um cansaço sobre a sua vida. E você, ao ouvir essa palavra, entendeu aquilo que Deus quer que você faça. Eu queria só que você estivesse aqui à frente para nós orarmos juntos, colocarmos diante de Deus essa palavra no teu coração, para que você possa sair daqui transformada. Porque Deus vai te abençoar, da mesma forma que Jesus abençoou aquela mulher, Ele vai abençoar você. Porque não importa o motivo do seu cansaço, ou se você mesmo tem provocado, mas Jesus está aqui para perdoar, para mudar, para transformar a sua vida, para receber você, para aceitar você. E é isso que Ele quer fazer. E mesmo cansado, Ele vai abençoar a sua vida. Se é contigo que Deus falou, vem aqui, vamos orar. Coloca diante de Deus a tua vida agora, o teu cansaço, a tua dor, o teu problema, aquilo que tem tirado, quem sabe, a tua paz. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir essa manhã que o Senhor venha abençoar os meus irmãos que aqui chegaram, reconhecendo este cansaço, reconhecendo essa sobrecarga, mas eles ouviram a tua palavra e atenderam ao teu chamado. O Senhor disse: vinde a mim, e eles vieram. E aquele que vem ao Senhor, de modo nenhum será lançado fora. É a promessa que o Senhor fez na tua palavra, eu creio nela. E eu creio que cada um desses irmãos será recebido, acolhido pelo Senhor, e jamais será lançado fora. Com suas dores, com suas dúvidas, com seus problemas, serão saciados pelo Senhor, porque encontrarão no Senhor
a fonte de água viva que jorra para a eternidade, que sacia a sede desses corações, acham descanso para a alma. E eu creio que o Senhor tem descanso para a alma de cada um dos teus filhos aqui. E é o que eles vão encontrar atendendo ao teu chamado. Por isso eu te peço, juntamente com a igreja, abençoa esses irmãos e todos os demais que estiverem ouvindo essa palavra, sejam renovados, restaurados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus renove você. Deus renove a sua vida e a sua fé. Em nome de Jesus.